Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Vamos repetir um vídeo mais conciso sobre xenoglossia e glossolalia, porque nós temos esses dois conceitos há mais de 20 anos, tirado de diversas fontes, principalmente da própria Bíblia, são informações bíblicas, e nós temos visto que muitas pessoas utilizam os termos xenoglossia e também glossolalia, muitas vezes invertendo o sentido. Até pessoas eruditas muitas vezes têm certos conceitos, utilizando, por exemplo, o termo glossolalia para o falar em línguas ou o chamado dom de línguas. Se bem que, examinando toda a literatura e examinando o sentido do que está em Atos 2, Atos 10 e 1 Coríntios capítulo 14, xenoglossia e glossolalia são dois conceitos bastante distintos. Vamos ver antes a xenoglossia. O que é a xenoglossia? A xenoglossia é um fenômeno bíblico que aconteceu, como está descrito pelo evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e no versículo 4. Foi durante o fenômeno chamado Pentecostes, em que houve a descida do Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo de Deus desceu? Porque foi promessa de Jesus e foi promessa dos profetas, como o profeta Joel. Jesus ascendeu aos céus, glorificado, e com isso desceu o Espírito Santo de Deus. Dois vetores verticais: a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo de Deus. Com qual objetivo? Dispersar o conhecimento do Evangelho, dispersar a igreja que estava concentrada em Jerusalém, e ela precisaria espalhar-se até os confins da terra. De Jerusalém foi a Judéia, a Samaria, a Cesareia, a Roma, e até os dias de hoje o Espírito Santo de Deus, no caso, capacita os homens e mulheres cristãos, os líderes, os evangelistas e os missionários cristãos na face da terra. A descida do Espírito Santo, que está descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler o versículo 4 apenas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem, aqui nós temos o fenômeno bíblico que aconteceu uma vez e não se repetiu. Ele não se repete, porque ele foi único, ele foi exclusivo. A descida do Espírito Santo de Deus para capacitar toda a igreja cristã. Aquelas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, elas foram revestidas de poder, foram batizadas espiritualmente e começaram a louvar a Deus e a falar em outras línguas. Falar em outras línguas, quem é que estava falando em outras línguas? Eram principalmente homens galileus, homens que falavam um dialeto aramaico, mas eles estavam louvando a Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus, e à medida que eles falavam no seu dialeto galileu, eles eram entendidos por outras pessoas, como se eles, galileus, estivessem falando outras línguas. Eles não se tornaram poliglotas. Essa é uma das ideias que muitas pessoas têm, que diversos galileus
estavam falando em diversos idiomas. Não, eles falavam galileu, porém eles eram entendidos da seguinte maneira, como diz no versículo 8: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócio, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, etc. Então, essas 120 pessoas, principalmente galileus, receberam o Espírito Santo. Certamente eles saíram do cenáculo, muito provavelmente eles saíram do cenáculo e foram em direção ao templo, louvando a Deus, pregando as maravilhas do reino de Deus, no seu dialeto original. Mas eles eram compreendidos por cada uma das pessoas estrangeiras que estavam ali. É como se eu, falando português, como estou agora, esse vídeo fosse, no caso, compreendido na França, na Itália, na Polônia, na Rússia ou em Londres. E eu não estou falando senão em português. Eu falo em português, mas sou entendido em diversos idiomas. Esse é o mistério, esse é uma ação maravilhosa do Espírito Santo. Então, xenoglossia é isso, falar em outras línguas que são faladas em outros países, línguas faladas por outros povos, línguas inteligíveis. Tanto que o evangelista Lucas, quando escreve esse texto aqui, de Atos capítulo 2, versículo 4, ele usa a palavra grega dialectos. Dialectos, no caso, significa uma língua falada por um povo, uma língua falada por uma nação, de modo inteligível, de modo organizado, de modo habitual. Não é um balbucio, não é uma emissão de sons. E esse dialectos significa um idioma. Os arábios, os partos, os medos, os da Capadócia, Ponto e Ásia, cada um entendeu no seu idioma original. Muito bem, esse fenômeno ele vai se repetir, ele vai se continuar. Não houve dois Pentecostes. Ele vai, no caso, continuar em Cesareia, na casa de Cornélio, e isso está no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 44. Sendo que os que estavam ouvindo a palavra de Deus se converteram e foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Receberam o Espírito Santo de Deus. No versículo 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então, aqui teve a continuidade, digamos assim, a extensão de Pentecostes. Não é um segundo Pentecostes e não há um terceiro Pentecostes. Apenas um Pentecostes. A diferença aqui é que esses que foram batizados em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 4, bem dizer, todos eles haviam passado pelo batismo das águas, porque os discípulos de Jesus batizavam as pessoas em água, e João Batista batizou muitas pessoas em água, para depois elas serem batizadas pelo batismo
digamos, verdadeiro, não apenas simbólico, mas o batismo pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto que no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, as pessoas foram antes batizados pelo poder do Espírito Santo e depois, certamente, Pedro aqui providenciou que eles fossem batizados com água. Mas qual é o que vale mais? Qual é o verdadeiro batismo capacitador? É o batismo espiritual. O batismo nas águas é simbólico, mas não é apenas um ritual vazio. Ele tem um simbolismo muito certo. A pessoa que se batiza nas águas está anunciando, testemunhando a todas as pessoas presentes e a todo o principado e potestade que ela é uma nova criatura nascida do alto, nascida de Deus, que vai, no caso, andar em novidade de vida pelo lavar da regeneração, pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós temos a palavra dialectos, que é um idioma. Esse fenômeno é sobrenatural, não há dúvida alguma, é promovido única e exclusivamente quando o Espírito Santo assim determinou e assim fez. Isso chama-se xenoglossia, a capacidade de ser entendido por outras pessoas em seus idiomas originais. Como eu disse, eu falando em português, pessoas da França, da Alemanha ou da Itália, sem serem poliglotas, sem falarem português, elas entendem como se eu estivesse falando nos seus idiomas, nos seus dialectos originais. Ok? Agora, isso é o fenômeno de Pentecostes, e aí nós temos o fenômeno chamado de xenoglossia. Xeno quer dizer estrangeiro, glossia vem de língua, vem de falar. Agora, o apóstolo Paulo, dirigindo-se à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 14, ele fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. O que nós temos aqui? São pessoas que tinham diversos dons, mas havia também excessos, havia pessoas que queriam valorizar o falar em línguas. Mas o falar em línguas aqui não é dialectos, não é falar um idioma inteligível, é falar de modo ininteligível, de modo que as pessoas presentes não entendem o que as pessoas estão falando. É a emissão de sons de pessoas que estão em estado de êxtase no seu relacionamento pessoal com Deus. Isso não torna a pessoa melhor, não torna a pessoa pior, não torna a pessoa diferente. É um estado de êxtase que muitas pessoas experimentam, principalmente atualmente no meio pentecostal. O que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14? Vamos ler o versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, diferente de Pentecostes, diferente de Atos 2. Pois quem fala em outra língua, aqui ele vai utilizar no original grego a palavra laleo. Laleo significa utilizar a língua para emitir som. Laleo glossa, ou seja, usar a língua para emitir som. E a gente sabe que são sons ininteligíveis. Por quê?
Pois quem fala em outra língua não fala a homens, porque os homens não entendem. Senão a Deus. É algo pessoal que deve ser respeitado por todos nós, tá? Que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Não vamos devagar, porque cada um tem a sua apologia, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua explicação, e a gente, quando tenta normatizar muitas coisas, nos estudos teológicos, doutrinários, a gente acaba errando mais e acaba desprezando o dom das pessoas. Ninguém está dizendo que o Espírito Santo de Deus não está presente nesse ato aqui. Somente Paulo está enfatizando: olha, vocês não devem proibir ninguém de falar em línguas, laléu, mesmo que elas sejam ininteligíveis, mesmo que elas não venham a trazer nenhuma informação ou nenhuma edificação, mesmo que essa língua, esse laléu, seja um conversar da pessoa no seu estado estático, no seu estado de êxtase com Deus. E no 3, mas o que profetiza, o que profetiza é o que proclama o Evangelho. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O que proclama o Evangelho de modo inteligível, de modo a que todos entendam a mensagem do reino, a mensagem da obra redentora de Jesus, o poder soberano do Espírito Santo, o amor de Deus manifesto em Cristo, a salvação que vem unicamente pela cruz de redenção. Tudo isso é proclamar uma verdade. Profetizo não significa apenas profetizar no sentido de fazer as previsões, é proclamar. Profetizo significa proclamar aquilo que todos nós cristãos conhecemos. Isso aqui, então, não é xenoglossia, porque as pessoas estavam fazendo e valorizando muito o dom de línguas. Aqui nós temos o laléu, um balbucio que alguns dizem que conseguem entender. A maioria sabe que não entende. Eu já fui a muitos cultos em diversas igrejas e pessoas pentecostais falam nesse balbucio e eu não entendo nada, e as pessoas que estão comigo, por mais espirituais que sejam, não entendem nada. Nós conhecemos o Evangelho, nós estamos em processo de consagração e tudo mais, mas as pessoas falam, no caso glossolalia, emitem sons ininteligíveis que nós não entendemos. E os seus irmãos também não entendem. Dizem que em alguns lugares há quem possa interpretar isso. E Paulo diz: falem em línguas se houver alguém que possa interpretar. Aí fica a critério de cada um. Então aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está falando do balbucio, da pessoa que está falando em êxtase, porque ela está num estado de êxtase, falando, digamos, com Deus, no sentido de louvando a Deus. Não é língua dos anjos, por favor, não é uma língua que só alguns conhecem para falar com Deus, por favor, isso é heresia. É um estado de êxtase, mas é um estado espiritual, em pessoas que têm um limiar neuropsíquico mais baixo, ou, para não usar o termo mais baixo, mais apropriado a essa glossolalia. Então fica aqui bem claro: a xenoglossia é falar e ser entendido por outras pessoas que são de outros idiomas,
como se nós estivéssemos falando como poliglotas, como se fôssemos traduzidos ao mesmo tempo, simultaneamente, enquanto que a glossolalia é a emissão de sons invariavelmente ininteligíveis em estado de êxtase, que nós devemos respeitar, ok? Naturalmente, muitas pessoas têm um determinado dom e querem supervalorizar aquilo além da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho que ficou claro a diferença entre xenoglossia, que é ser entendido em um outro idioma, e glossolalia, que é falar em línguas emitindo sons que são habitualmente ininteligíveis. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Procure estudar o assunto, mas cuidado com as diversas conotações que você possa encontrar. Que Deus te abençoe nesse estudo em nome de Jesus.